todos muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui no meu canal. E olha a perfeição dessa peça que eu trago para vocês no passo a passo de hoje, gente. É a capa de galão de água do modelo distinto, do jogo de cozinha distinto, né? Mas eu estou fazendo aí com base aí algumas pesquisas e algumas informações. E para que é uma encomenda, e por isso que ela tá aqui toda numa cor só, numa cor neutra, né? Cor única. Se inscreve no nosso canal, ativa o sino das notificações. Que são os barbantes que nós aqui do AT da Lindaura trabalhamos. Gente, são os barbantes da Crochética. Qualidade direto de fábrica. E utilizando o meu cupom agora, você vai ganhar brinde na compra do seu kit. Gente, são barbantes maravilhosos. E o contato da fábrica eu vou estar deixando na descrição do vídeo. Gente, esse bico, tá? No nosso jogo, ele é todo com duas cores, né? Aqui eu fiz ele todo no cinza, mas como vocês podem ver, ficou uma perfeição, né? Todo numa cor única. Eu utilizei, gente, o barbante número 6. Olha como fica lindo, que esse ponto com esse bico, né, e tudo mais, facilita muito o nosso trabalho. Faz a gente fazer mais rápido, né, em comparação com outros trabalhos. Olha aqui, gente, eu vou virar assim para vocês verem o fundo, né, ou a parte de cima, que é a base inicial de onde a gente começa a fazer a nossa capa de galão de água. Aqui, gente, como vocês podem perceber, vou dar aqui algumas explicações para vocês. Prestem bastante atenção, porque aí vocês vão conseguir fazer certinho a sua capa, tá? É só a gente prestar atenção nas explicações, na videoaula, que dá super certo. Gente, aqui, ó, eu começo o início, né, que é o fundo, a tampa, que é a parte de cima, como todas as outras peças da minha capa, tá? Das minhas capas, como a capa de liquidificador, a capa da Airfry, que já tem um passo a passo aqui no meu canal. Então, esse início é igual para todas. A diferença é que aqui, ó, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 com essa carreira de ponto altos fechado. São 10 carreiras, contando com a de ponto alto fechado, que compõem a nossa base, ou a tampa, a parte de cima da nossa capa de galão de água. Tá? Então, são 10 carreirinhas. Ah, Lindaura, meu ponto é mais apertado. Você faz 11, faz 12. Você pode medir também, né? Mas essa aqui é uma capa para um galão de água de 20 litros, tá? E ela fica assim, certo? Olha que lindeza. E aqui eu vim seguindo pontinho alto, né? Bloquinho de 2 pontos altos separado por 2 correntes. Quero dar mais uma explicação para vocês. Eu fiz, gente, daqui, ó, dessa primeira carreirinha depois da carreira de ponto alto fechado, começando aqui do bloquinho de 2 pontos altos do desenho. Contando dessa carreira até esta carreira de ponto alto fechado, eu fiz 25 carreiras, tá certo? Então, lá aqui no passo a passo, né, eu falo pra vocês, enquanto eu tava fazendo, que eu ia fazer 25 carreiras assim, e a 26 ia ser a de ponto alto fechado. Como eu vi que já estava muito grande, né, porque meu ponto ele é folgado, eu fui fazendo, então 25 contando com essa fechada, no caso 24 até aqui, 25 com essa, foi suficiente assim, né, creio eu, Deus abençoe que dê certo, tá? Porque não tem o galão para medir. Então, eu fui por pesquisas, tá? Mas com fé em Jesus vai dar certo, gente. E por que que eu tô falando isso? Porque a mesma forma que eu fiz essa capa de galão aí, sem eu ter o galão, foi a mesma coisa que eu fiz com a capa da Airfry, que inclusive já tem vários passo a passo aqui no canal e que dá super certo, né? Dá super certo, já fiz várias vendas, graças a Deus. E de todas as capas que eu fiz para as minhas clientes, todas elas deram super certo. Inclusive, eu falei lá, tamanho universal, tá bom? De até 5 litros. Então, gente, essa é a forma da capa de galão, tá? Foi com essas medidas, com essas quantidades de carreiras que eu fiz. É claro que na minha tensão de ponto, se você tem um ponto diferente, vai dar diferença. Então, às vezes a pessoa assiste videoaula, né?
Mas aí pensa que, não deu certo, aí o culpado é a pessoa que está ensinando. Mas só que não, gente, porque eu sempre falo nos meus vídeos que a atenção de ponto varia de pessoa para pessoa. Então, a gente tem que analisar e temos que saber a nossa própria atenção de pontos, para poder a gente fazer nossas próprias adaptações, que aí vai dar super certo, o seu trabalhinho vai ficar maravilhoso, você vai seguir a videoaula e vai ficar perfeito se você seguir tudo certinho, igual passo a passo, tá? Então, o bico é o mesmo bico, só que aqui eu fiz toda uma cor única, é o bico do tapete distinto, mesmo jeito, gente. Mesma coisa, você vai vir fazer as 25 carreiras até aqui, começa o biquinho igual você começa em todas as peças. Não fiz nenhuma adaptação, nenhuma mudança, nada. É só vim fazendo que deu tudo certo, tá bom? Então, essa foi a forma que eu trabalhei. Se vocês quiserem as fotinhas e tudo mais, quiserem fazer e me marcar lá no meu Instagram, o link tá na descrição do vídeo e também o link dos meus outros canais. Então, fiquem aí com um passo a passo. Espero que vocês gostem, que façam e vendam muito, tá bom? Vou iniciar, gente, fazendo 18 pontos altos. Só que minha forma de fazer o anel mágico é de uma maneira diferente, tá? Então, eu vou fazer aqui meu nozinho inicial. Como fazer o anel mágico de uma forma diferente. Aí, eu vou subir 4 correntinhas. 1, 2, 3, 4. Vou laçar o meu fio e voltar na primeira. E aqui eu vou trabalhar pontos altos, tá? Então, eu vou contar 18 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas aqui. Eu vou trabalhar aqui dentro 18 pontos altos. Isso aqui é o início da nossa capa da Airfryer. Então, vamos fazer os nossos 18 pontos altos aqui dentro. Dessa forma, vai ficar assim, bem fechadinho, sem você precisar tá fazendo aí, puxando, tá? Então, aqui, ó, eu fiz os 18 pontos altos. Agora, eu vou vir na terceira correntinha desse aqui e fechar com um ponto baixíssimo. Vou subir 3 correntes para dar a altura de um ponto alto. Venho no próximo ponto à frente e faço um ponto alto. Venho no próximo e faço 2 pontos altos juntos sobre o mesmo ponto. Aqui eu formei o meu primeiro quadradinho de 4 pontos altos. Faço 2 correntinhas, não pulo nenhum ponto de base, venho no ponto seguinte à frente e faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. No último, eu faço 2 pontos altos juntos sobre o mesmo ponto alto, que é aqui o nosso aumento, tá? 2 correntinhas de separação, venho no próximo ponto à frente, sem pular nenhum, e faço um ponto alto, no próximo um ponto alto, e no próximo 2 pontos altos juntos. 6, feito aqui os 6, eu faço as 2 correntes e fecho aqui com um ponto baixíssimo. Agora, aqui eu vou subir as 3 correntinhas e vou estar completando um ponto alto para cada um desses 4 pontos de base, tá? Aqui vai ser sempre repetição, gente. Agora, a partir dessa carreira, por 8 vezes. 1, 2, 3, estamos na terceira, por 8 vezes. Vou fazer 2 correntinhas e aqui nesse espaço de 2 correntes eu vou colocar um ponto alto. Vou fazer 2 correntes e agora eu vou repetir os 4 pontos altos. E assim eu vou fazendo até o final. Eu sempre vou colocando um ponto alto nesse espacinho de 2 correntes, separado por 2 correntes. E aqui, gente, né, que eu vou mostrar pra vocês, só pra vocês que dá continuação igualmente, é só repetição por 8 vezes. Eu fiz aqui os 4 pontos altos, agora eu faço 2 correntinhas. E aqui, ó, nesse primeiro espaço, aqui a gente ficou com um ponto alto, agora a gente vai ficar com 2. No primeiro espaço de 2 correntes, um ponto alto, 2 correntinhas. No segundo espaço, um ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. E a cada carreira, gente, a gente vai aumentar um ponto alto desse, ó. Aqui não tinha nenhum, aqui tinha um, agora tem 2, aí na próxima 3. Gente, voltei aqui com vocês com a nossa videoaula da capa para galão de água. E aqui, gente, eu estou fazendo uma encomenda. Nessa encomenda, a cliente quer essa capa toda cinza. Porém, essa capa faz parte aí do nosso jogo de cozinha distinto, né? Onde eu fiz aí com um padrão de cor bege com melancia, né? Mas dá pra você fazer com várias cores. E eu estou fazendo essa aqui pra poder ensinar, já que eu tive a oportunidade, né? Trazer pra vocês o passo a passo. Aqui, gente, todas as bases, que são os fundos, as tampas, né? Essa parte de cima das nossas capas, todas elas são dessa forma, 18 pontos altos e vem seguindo esse desenho. E aí, você vai fazer a quantidade aqui
de carreiras de acordo com o tamanho da capa que você vai fazer, tá? Tem algumas pessoas que eu já vi falando aí, né, que se atrapalha com isso e tudo mais, porém, gente, tem uma coisa que eu tenho que falar pra vocês. Isso daí, no início, quando a gente tá começando, é normal, né, a gente se atrapalhar, se encontrar uma videoaula diferente, se encontra alguma coisa diferente, mas depois de um certo tempo nós temos que começar a se adaptar e aprender a fazer as adaptações. É isso mesmo. Então, aqui é muito simples. Eu tô explicando aqui para vocês entenderem melhor, mas aqui é muito simples. Eu fiz, ó, 9 carreiras dessa forma aqui, ó, de repetição, 9 carreiras, e a carreira 10 toda em ponto alto fechado, que é a nossa base para dar certo aí a nossa capa de galão de água de 20 litros, tá? Aí, você vai fazer uma capa de liquidificador, capa de airfry, ou qualquer outro, capa para batedeira. Aí, vai mudar só a quantidade de carreiras. Então, para isso, a gente tem que aprender, né, a ter essa diferença. Aqui eu tô mostrando para vocês que todas essas partes são iguais, só muda a quantidade de carreiras. Depois que você faz a base, aqui a gente já vai descendo para o comprimento da peça. E aí, o comprimento da peça são só carreiras de repetições no mesmo ponto do mesmo modelo, tá? Porque esse aqui é o jogo de cozinha distinto, certo? Então, é isso que eu tenho para passar para vocês. Agora, eu estou na carreira número 10, que eu vou fazer aqui junto com vocês a carreira 10, que é a carreira toda no ponto alto fechado, certo? Então, vamos lá. Então, você vai fazer 9 carreiras de base. E para finalizar a nossa base, 9 carreiras de repetição, eu venho aqui na carreira número 10, ó. E aqui eu venho trabalhando ponto alto para cada ponto alto de base. Onde temos aqui esse espaço de 2 correntinhas, eu faço 2 pontos altos. Em cima do ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto. No espaço de 2 correntes, 2 pontos altos. E assim, eu vou estar preenchendo aqui, dessa forma que eu tô mostrando aqui pra vocês, toda essa minha volta aqui no ponto alto fechado. Não tem segredo, tá? E depois que a gente fizer essa base, né, que finalizamos essa carreira, nós vamos pra carreira que a gente vai descer, que é a carreira do comprimento, né, que vai ser só sequência, sem aumentar e sem diminuir, tá certo? Sem fazer aumentos e sem fazer diminuições. Olha, eu venho seguindo aqui dessa forma. O bico, gente, é muito simples. O bico é igual a todos os outros bicos. Então, para facilitar, eu sempre deixo o passo a passo no final, eu emendo o vídeo e deixo no final tudo junto, tá? O passo a passo do bico. Então, tem pessoas que não conseguem entender, mas, gente, é muito fácil. Ah, só a gente prestar atenção, só a gente voltar ao vídeo, assistir as explicações, ó, chegou aqui, fecha com ponto baixíssimo e vai estar finalizada a nossa tampa, né, a parte de cima, a base completa. Então, só para deixar aqui claro para vocês, o que vocês vão estar fazendo é a continuação, não tem dificuldade nenhuma. Se a gente se esforçar e prestar atenção, dá super certo de fazer. Aqui você vai fazer a sua base com 10 carreiras, finalizou a base, vai descendo, fazendo todo o comprimento da peça. Quando chega na parte de fazer o bico, você vai fazer uma carreira em ponto alto fechado e já vai iniciar na próxima carreira seguinte o bico, tá? Não tem segredo, não tem dificuldade. Você pode fazer todo numa cor única, pode fazer com 2 cores, com 3 cores, do jeito que vocês quiserem, da cor que vocês quiserem, tá certo? Então, aqui, nossa base está concluída com 10 carreiras. Essa foi a quantidade que eu fiz aqui diante do meu ponto, que não é um ponto apertado, ele é um ponto folgado, mas eu estou usando aqui a agulha 3 para ficar bacana. Você pode fazer 11 carreiras ou 12, dependendo do seu ponto, tá? E se o seu ponto for mais folgado que o meu, acho que 9 carreiras dá certo. A partir daqui, eu vou estar subindo 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. E vou agora, no próximo ponto, vou pegar nessas 2 argolas de trás. E vou fazer um ponto alto. Fiquei com 2. 2 correntinhas de separação. Vou pular aqui 2 pontos de base. Venho no terceiro ponto, pegando apenas na argolinha de trás.
e faço um ponto alto. Venho no próximo ponto, pegando apenas na argolinha de trás, um ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 pontos, venho no terceiro, faço um ponto alto, pego na argola de trás, ó. Tá vendo? É só nessa primeira carreira da descida que a gente vai fazer assim, que é para dar essa nevurinha aqui, para identificar que é a divisória do comprimento da peça para a parte superior da peça, tá certo? Então, aqui, apenas nessa primeira carreira, eu vou fazer pegando apenas na argolinha de trás, ó. Bloquinhos de 2 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Ó, desse jeito aqui, 2 correntinhas, vou pular 2 pontos, venho no terceiro, pegando apenas na argola de trás, faço um ponto alto. Venho no próximo, pegando na argolinha de trás, ó, como fica, a nervura fica pra cá, e aqui fica liso. 2 correntinhas, pula 2 pontos, vem no terceiro, pegando apenas na argolinha de trás, um ponto alto. No próximo, pegando na argolinha de trás, um ponto alto. 2 correntinhas, pula 2 pontos e continua fazendo isso por toda essa primeira carreira. E eu volto já para mostrar para vocês como fazer a segunda carreira e as demais que são repetições, tá? São carreiras de repetições. É um pouco demorado nessa peça, porque é uma peça grande, não é uma peça pequena, capa para galão de água de 20 litros. Então, leva um certo tempo, mas vocês vão fazer uma quantidade. Eu vou já falar para vocês quantas carreiras que eu vou fazer aqui. Quando eu voltar, vou mostrar para vocês a continuação. Vou falar para vocês quantas carreiras eu vou fazer até chegar no bico. Gente, voltei aqui com vocês, tá? Olha, aqui eu já finalizei toda essa minha primeira carreira, que vai ficar com a nevurinha para dar aí, né, a divisão, a divisória, fazer a divisória entre a parte que vai descer, né, que é a parte que a gente vai fazendo o desenho da lateral e do fundo da peça, aqui, ó. A parte superior, tá? Então, finalizei só essa primeira carreira, vai ter a nervurazinha de divisória. A partir daqui, eu vou subir 3 correntinhas, que dá a altura de um ponto alto. Venho em cima do ponto alto, vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas. Venho no meu próximo bloquinho de 2 pontos altos e trabalho um ponto alto para cada um dele. 2 correntinhas, um ponto alto no primeiro ponto, um ponto alto no segundo. 2 correntes, um ponto alto no primeiro ponto, ponto alto no segundo. 2 correntinhas, e assim eu vou trabalhando bloquinhos de 2 pontos altos em cima de bloquinho de 2 pontos altos, tudo separado por 2 correntinhas, ó. Não vai mudar nada, não vai aumentar, não vai diminuir, a gente só vai trabalhar todas essas carreiras de repetição. Então, agora, quantas carreiras você pretende fazer? Gente, é claro que eu sempre recomendo pra vocês tirarem medida da capa de vocês, da cliente, enfim. Mas eu, como não tenho galão aqui, eu estou fazendo, gente, como eu fiz a capa da Airfry, a olho, tá? Eu vou estar fazendo aqui, no meu caso, para uma cliente, eu vou fazer aqui 25 carreiras de repetições iguais a essa. E a carreira número 26 será de ponto alto fechado. Então, vou explicar novamente. Se vocês não estiverem entendendo, voltem o vídeo, assistam novamente para vocês conseguirem entender, tá? Porque aqui a explicação eu vou falar bem certinho para vocês. Fez a sua capa, né? A tampa, deixa eu subir um pouco aqui a câmera para explicar melhor para vocês. Aqui nós temos a tampa ou o fundo, né? A parte superior da nossa capa do galão de água. Eu fiz 10 carreiras, ó, contando dessa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A número 10 é ponto alto sobre ponto alto, carreiras de ponto alto fechado. A número 10, que é essa aqui, ó, carreira de ponto alto fechada, que nada mais é, onde tiver correntinha, você vai colocar ponto alto. Onde tiver ponto alto, você coloca ponto alto. Para a mesma quantidade de corrente, ponto alto. Para a mesma quantidade de ponto alto, ponto alto. Ponto sobre ponto não tem segredo, só é isso, sem aumentar, sem diminuir. Na última carreira, a carreira 26, vai ser assim. Nós estamos aqui na segunda carreira da lateral. Então, fizemos a primeira com a nervura e essa é a segunda, que vai ser
repetição a partir dela. Então, temos a primeira e a segunda carreira da lateral. Vocês vão fazer 25 carreiras assim, ó, repetida. Contando dessa aqui vai ser a primeira. Uma, aí duas, aí 3, 4, até 25. Fez as 25 carreiras, a carreira número 26 é uma carreira igual a essa, repetida, de ponto altos fechado. Ou seja, ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. E depois da carreira 26 é que vem o bico. Ah, Lindora, o meu ponto é mais folgado que o seu. Enfim, eu fiz e teve alguma coisa. Gente, vocês precisam medir, tá? Vocês vão fazendo e vão medindo. Por que eu tô falando isso? Porque isso pode variar de pessoa para pessoa, de ponto para ponto. Meu ponto é mais largo, o ponto da pessoa pode ser mais apertado e precisar de mais carreiras, ou possa ser que seu ponto seja mais largo que o meu e precise de menos do que 26 carreiras. No total serão 26 com a de ponto alto fechado, tá? 25 assim e a 26 de ponto alto fechado, entenderam? Então, possa ser que a pessoa precise fazer essa modificação, porque, gente, todas nós sabemos que o crochê, ele é único, ele é exclusivo e cada ponto, ele é diferente. E nós precisamos aprender a adaptar o nosso trabalho pra gente não ter essa dificuldade, né? Eu acho muito bonito quando eu vejo uma pessoa que faz pela minha videoaula, né? Fala que deu tudo certo, que adaptou, né? E tudo mais porque é necessário. Muitas das vezes a pessoa assiste a videoaula e vai culpar o professor, a professora que tá ensinando porque não deu certo. Mas se a gente fizer as adaptações de acordo com a nossa tensão de ponto, a gente tem que se conhecer e tem que conhecer a nossa tensão de ponto. Eu sei que o meu ponto, ele é um pouco folgado, tá? Então, eu uso a agulha número 3 para ficar um tamanho bacana, para ele ficar um ponto legal. Então, ele fica bem fechadinho, fica bem perfeito, bem firme e, olha, bem lindo. Olha que lindeza como ele fica. Então, fica perfeito quando eu uso a agulha correta. Se eu usar 3,5, ele vai ficar bem folgado e não vai ficar legal no meu ponto. Então, é assim que eu faço. Peguem essas dicas, vocês que são iniciantes. Quem é iniciante, eu sei que pode ter dificuldades, mas vocês têm uma opção, a engrenagem aqui, vocês podem desacelerar o vídeo, vocês que são iniciantes, podem voltar o vídeo, assista novamente, persista, não desista, porque eu sei que não é fácil, gente, quando a gente tá começando, mas se a gente perseverar, dá tudo certo, tá? Então, aqui, tudo explicadinho pra vocês, tá? Agora, são só carreiras de sequência. Como aqui, ó, estou na segunda carreira, vou fazer as 25 assim e a carreira 26 em ponto alto fechado. E depois eu vou fazer o bico. No meu caso, eu tô fazendo aqui todo cinza, a pedido da cliente. Vai ter o vlog de produção, tá? Aqui no meu canal, Lindaura Crochê. Depois do passo a passo, eu postarei o vlog de produção dessa peça com o peso, medidas e o valor sugestivo de venda e darei mais dicas. Então, se inscreve, ativa o sino das notificações para você não perder nenhum vídeo que eu postar por aqui, tá? E aí, você vai ficar por dentro de todas essas informações. Eu sempre falo, se você estudar, se você pesquisar, vocês conseguem também, certo? Então, vamos fazer aí a nossa total 26 carreiras completas, né? Com a de ponto alto fechado. E aí, você vai só fazer aquele bico, gente, o bico do tapete distinto. Ele é um bico que você vai usar para todas as peças. Não tem segredo, tá? Não tem. Ele é igual, você vai fazer igual. Vai fazer na combinação de cores que você estiver fazendo, que vai dar certo, tá? É só seguir o passo a passo. Então, aqui, vamos fazer e já venho mostrando aí pra vocês no próximo vídeo aí como tá fazendo o bico pra tá colocando no final. Depois que você fizer as 26 carreiras, você só vem passando o bico, vai ficar perfeito, tá bom? Gente, lembrando pra vocês, me acompanhem nos meus outros canais, o link está na descrição do vídeo. Eu também tenho Instagram, façam as peças e me marquem lá no meu Instagram, Lindaura Crochê. Tá? Então, se você não me segue no meu Instagram, me acompanha por lá, o link tá na descrição do vídeo e nos meus outros canais. Então, se você fez a peça, né, faz a sua pecinha e me marca lá no meu Instagram. É muito fácil de achar, gente, é o mesmo nome que tá aqui no meu canal, Lindaura Crochê. Então, me segue lá. Um beijo a todos que me acompanham por aqui. E muito obrigada a todos que têm acompanhado até aqui a videoaula, que fazem, que me marcam, que me seguem pelo meu Instagram e também pelo YouTube. Deus abençoe a vida de vocês. E agora fiquem com o bico para vocês finalizarem a carreira de vocês. Gente, chegou a hora, né, de eu ensinar para vocês o passo a passo desse lindo bico maravilhoso que vai compor aí o nosso jogo de cozinha distinto. Todas as peças
que compõem esse jogo, inclusive o tapete, tá? E aí eu fiz, onde tem duas correntes, eu coloco 2 pontos altos. Tem ponto alto, eu coloco ponto alto em cima de ponto alto. Só isso, não fiz aumento nem diminuição. Só faço aumento se tiver necessidade. Já aqui no tapete, é a seguinte forma, é essa carreira aqui. Na parte reta, é ponto alto em cima de ponto alto e ponto alto no espaço de correntinhas. Ó, onde tem duas correntinhas, eu coloquei 2 pontos altos. Onde tem ponto alto, eu coloquei ponto alto. Chegou aqui na parte oval, eu vim fazendo ponto sobre ponto. E no último ponto, eu coloquei 2 pontos altos juntos, que é na parte onde tem essas 6 repartições. Então, eu segui fazendo o aumento onde tinha o aumento nessa carreira de ponto alto fechado no tapete, tá? Então, a diferença do tapete para uma parte de peça reta é essa, que na parte reta a gente faz essa carreira de ponto alto fechado assim, e no tapete não, tem que seguir ponto alto sobre ponto alto, mas onde tiver aumento tem que pôr o aumento, certo? Então, é bem simples, vamos aprender a fazer esse lindo bico. Então, vamos lá fazer o nosso lindo bico. Para começar, eu prendi aqui, no caso com bege, com a outra cor já prendi aqui, e vou fazer em qualquer canto aqui, eu vou prender com um ponto baixo. Eu faço mais uma correntinha, só para dar uma altura, para mim saber, né, onde foi que eu comecei a fazer. E agora, eu venho no próximo pontinho, vou fazer mais um ponto baixo. No próximo, mais um. No próximo, mais um, até completar 7. 7 pontos baixos. 3, 4, 5, 6, 7. 7 pontos baixos. Não fiz aumento nenhum. Só sigo dessa forma em todas as peças, tá? Como eu falei, o aumento que é feito é só na carreira de ponto alto fechada. Se tiver necessidade, no tapete, na parte oval, ok? Onde eu mostrei, expliquei pra vocês. Então, aqui eu fiz os 7 pontos de ponto baixo, né? Agora, eu vou fazer 4 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3, 4 e vou entrar no quinto ponto. Eu entro no quinto. Por que que eu entro no quinto ponto? Eu pulo 4 e entro no quinto, porque é devido à minha tensão de ponto, que é mais folgado. Se o seu ponto é mais apertado, você vai pular 3 e vai entrar no quarto, tá? Tô explicando isso daqui porque é dessa forma que eu fiz o meu, tanto no tapete, né? E quanto nas outras peças. Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6 e 7 pontos baixos. Faço 4 correntinhas. Vou pular 4 pontos de base, vou entrar no meu quinto com um ponto baixo. E aí, vai começar tudo de novo, né? Os 7 pontos baixos nessa primeira carreira e 4 correntinhas. 3, 4, 5, 6, 7. E aí, você vai fazer dessa forma aqui, por a primeira volta, a carreira inteira, tá? Vou fazer aqui a minha carreira toda e já volto pra mostrar pra vocês. Cheguei aqui no final, tá, gente? Eu vim mostrar aqui pra vocês sobre adaptações. Aqui no final, por exemplo, sobrou 3 pontos. No caso, nós estamos pulando 5. Então, se acontecer isso com vocês, sobrar, faltar, vocês podem fazer adaptações. E eu sei que tem muitas pessoas, principalmente iniciantes, que têm muita dúvida sobre adaptação. Porém, o que eu falo para vocês, vou dar aqui uma breve explicação para ajudar vocês iniciantes. E outra coisa, falar para vocês que a adaptação, uma hora ou outra, você vai necessitar fazer em qualquer peça que você faz. Você que é crocheteira, uma hora você vai ter que fazer algum tipo de adaptação e você tem que aprender a fazer. A adaptação é quando aqui nós viemos pulando 4 pontos de base. Então, aqui tem que ter 4 pontos. E só tem 3. 4 correntinhas e pula 4 pontos e entra no quinto. Você vai ter que pular esses 3 aqui para poder dar certinho no final, porque é uma adaptação. Se caso acontecer de haver alguma outra ou empecilho de não bater aqui, você pode estar fazendo, por exemplo, 2 pontos baixos no mesmo lugar. Pode estar voltando outras carreiras, que aqui você vinha pulando 4, você voltar 2, 3 carreiras aqui, ó. 2, 3 partes dessa, voltar e pular, em vez de 4, pular 3, pular 2, não sei, gente. Pode acontecer vários tipos de coisas. E eu tô aqui para falar isso para vocês, que às vezes é necessário, tá beleza?
Então, sabendo disso, eu faço aqui as minhas 4 correntinhas, vou prender aqui com um ponto baixo. E agora, vamos para a segunda carreira do bico. Esse bico é muito lindo. Vou caminhar com ponto baixíssimo no segundo. Ó. E venho para o próximo com ponto baixíssimo. Pulei 2 vezes aqui com ponto baixíssimo. Aqui eu vou subir um pontinho baixo. Se você vê que tá muito baixo, vou subir uma correntinha. Se você vê que não dá pra ver a diferença, você pode subir aqui 2, tá? Vem no próximo ponto um ponto baixo e no próximo um ponto baixo. Contando com essa correntinha, a gente ficou com 3 pontos baixos, tá? Então, eu pulei 2 pontos aqui dos 7 e vou deixar 2 sem fazer. Laço meu fio diretamente, sem fazer nenhuma corrente de separação. E agora, nós vamos trabalhar aqui dentro dessa argola de 4 correntinhas. Eu vou fazer aqui um total de 8 pontos altos, tá? Trabalhei aqui os 8 pontos altos. Vou pular 2 pontos baixo de base, prendo aqui no terceiro com um ponto baixo. Venho no próximo, faço um ponto baixo e no terceiro um ponto baixo e deixo 2 sem trabalhar. Olha, desse jeito. Essa é a nossa segunda carreira. Laço o fio novamente e vou fazer mais 8 pontos altos dentro dessa argola de correntinhas. Pula 2 pontos, prende no terceiro com um ponto baixo, no próximo ponto baixo, no próximo ponto baixo. Essa é a nossa segunda carreirinha. Olha como ela é fácil, bem simples. Vamos fazer isso por toda essa carreira e aí volto com vocês na carreira número 3. Agora, gente, eu tô na terceira carreira. Finalizei, né, a minha segunda carreira, vou iniciar para a terceira. Eu vou tá vindo aqui, ó, fechei aqui nesse ponto baixo com ponto baixíssimo, vou caminhar com ponto baixíssimo uma vez só, laço meu fio diretamente sem nenhuma correntinha de separação e já venho fazendo um ponto alto aqui, ó, no primeiro ponto alto. Faço uma corrente, pulando um ponto baixo de base, tá? Um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente. E vou fazendo, né, os 8 pontos altos, só que separado por uma correntinha, tá? Vou fazendo aqui, ó, por toda essa parte, uma correntinha, venho no ponto alto à frente, faço um ponto alto, uma correntinha, venho aqui no último ponto, eu faço aqui o último ponto alto, tá? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí, eu venho, vou pular esse ponto e vou prender nesse ponto baixo do meio, com ponto baixo. Laço meu fio diretamente, sem nenhuma corrente de separação, pulo esse último ponto aqui, né? Que a gente sempre vai prendendo do meio e vou fazer um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. E aí, eu vou fazer igual eu fiz esse daqui. Ó, como fica bem feito, bem bonito. Bem alinhadozinho, certinho. Na minha tensão de ponto, deu super certo aqui, quando eu fiz essa adaptação da primeira carreira, né, que eu mostrei pra vocês. Pulando os 4 e entrando no quinto. E aqui, gente, é muito fácil. Só ponto alto e correntinha e prenda aqui no meio, ponto baixo. Você vai fazer a carreira inteirinha desse jeito aqui. Essa terceira carreira inteirinha desse jeito. Quando você finalizar a sua carreira inteira, aí a gente vai trocar de cor, né? No meu caso aqui, eu tô usando melancia, como eu falei pra vocês durante toda essa aula. E eu troquei aqui de cor, ó. E eu vou mostrar pra vocês agora como fazer os detalhes. Então, aqui, gente, foi o nosso primeiro ponto alto. Onde a gente laçou diretamente, pulou esse pontinho aqui baixo. E já viemos e fizemos um ponto alto. Tá? Então, o primeiro espacinho de correntinha é esse,
eu vou prender no primeiro espacinho de correntinha com um ponto baixo. E eu vou fazer só um ponto baixo nele, tanto nesse quanto no último. Já venho escondendo aqui o meu fio, venho no próximo espaço de corrente, de uma correntinha, vou fazer um ponto baixo e um picô de 3 correntes. Então, eu faço um ponto baixo, subo 3 correntinhas, venho aqui, ó, pego por trás do ponto com um ponto baixo. Venho no próximo espaço, vou fazer outro ponto baixo com outro picô de 3 correntes. Cheguei aqui, ó, no próximo espaço, que é o espaço do meio, eu vou fazer um ponto baixo, só que com um picô maior, de 5 correntes. Prendo no próximo espaço, com um ponto baixo, e um picô de 3 correntes, novamente. No próximo espacinho de uma correntinha, um ponto baixo e um picô de 3 correntes. E no último espaço de uma corrente, eu prendo com ponto baixo, igual eu mostrei pra vocês. Então, aqui a gente vai ficar assim, com 2 pontos baixos, com 2 picô de 3 correntes, e um ponto baixo no meio com um picô de 5 correntes. Também vamos ficar com um ponto baixo sozinho em cada lado aqui, cada ponta do nosso bico. E para fazer aquele detalhe, é o seguinte, eu vou laçar o meu fio e vou fazer um ponto alto alongado. Mas se o seu ponto, quero explicar isso para vocês, que é esse detalhe aqui que eu vou mostrar, que eu vou ensinar agora esse detalhe. É um detalhe fácil e simples. Meu ponto, gente, ele é um ponto alongado. É um ponto folgado, eu uso essa agulha para que ele fique um ponto legal. Então, vocês aí que eu vou fazer o de vocês, o que é que vocês vão fazer para dar certo? Vocês vão estar adaptando. Se o seu ponto é um ponto apertado, você vai fazer um ponto alto duplo. Se for necessário, você faz um triplo. No meu caso, eu só fiz um ponto alto normal alongado. Então, eu dei uma laçada e eu vou vir aqui, ó, nessa carreira de ponto alto fechado, esse ponto que está abaixo do primeiro ponto baixo dos 7. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho o meu primeiro ponto baixo desses 7 aqui e tenho esse ponto alto abaixo dele. Eu vou pegar por trás e eu vou fazer um ponto baixo, ponto alto, perdão, alongado. Aí, ó, fechei. Laço novamente o meu fio, venho no próximo espaço. No próximo ponto alto, abaixo do último ponto baixo dos 7. Pego aqui, faço um ponto alto, alongado e fecho. Ficando com uma separação entre um ponto e outro de 4, 5. 5 pontos, ó, 3, 4, 5 pontos. Pra vocês terem uma base. Vou entrar aqui novamente, ó, no meu espaço de corrente, vou prender com ponto baixo. Prendo no próximo espaço com um ponto baixo, aí começa um picô, aí vai fazer tudo de novo, gente, vai ficando assim. Olha, que lindo, que fácil e lindo esse bico. Não é maravilhoso? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar voltando o vídeo, podem estar desacelerando para vocês conseguirem fazer. É um ponto fácil, gente, é um bico fácil, vocês vão conseguir fazer o de vocês. Fica muito lindo. E agora, eu quero mostrar para vocês como fazer a amarração, o cordão para amarrar a minha capa de liquidificador, que vai vir aqui, ó. Vai vir aqui, tá? Essa capa vai vir aqui. A amarração que vai passar a cordinha é só em correntinhas. Eu vou mostrar para vocês quantas eu fiz para poder dar certo. Gente, na minha tensão de ponto, para o meu dar certo, tá? E tá passando aqui, ó. Eu fiz um total de 130 correntinhas, tá? Então, eu tô passando aí a dica pra vocês, né, quantas que eu fiz, mas é claro que vai variar muito de pessoa pra pessoa, ó. E a gente vai passando só assim, ó, entre um sim e um não, ó. Nesse aqui não, perdão, nesse aqui, ó. Nessa carreira antes do... Ó, a gente vai vir passando assim, certo? Quando finalizar tudo. Então, gente... Eu tô dando a dica pra vocês, eu fiz 130 correntinhas. E aí, você vai ajustando, né? Você, sua cliente, vai poder estar ajustando aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Se vocês gostaram, deixe seu like, compartilhe.
Deixe o seu comentário, que é muito importante. Quero falar para vocês, gente, que eu tenho outras redes sociais, tá? Eu tenho outros canais aqui na plataforma do YouTube. O link está todos na descrição deste vídeo para vocês irem lá conferir. Todos os links dos meus outros canais, me segue por lá também. Me segue no Instagram, o link tá na descrição do vídeo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, fica todos com Deus e até os nossos próximos vídeos.